Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo à nossa nova série, Autoconhecimento e Espiritualidade, um caminho para a transformação. Quando falamos em transformação, muitas vezes pensamos em mudar comportamentos, superar dificuldades ou nos tornar pessoas melhores. Mas eu tenho descoberto que toda transformação começa por um passo muito simples: aprender a nos observar. Já faz bastante tempo que eu estudo sobre espiritualidade, participo de grupos de estudo, faço as minhas orações e procuro compreender e colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Mas eu percebi que, apesar de tudo isso, ainda conhecia muito pouco os meus próprios sentimentos. Na verdade, muitas vezes eu nem sabia identificar o que eu estava sentindo. Eu percebia a ansiedade, a irritação, a tristeza, a frustração, mas não sabia olhar para aquilo com profundidade. Foi então que comecei a perceber a importância do autoconhecimento. E uma descoberta muito importante para mim foi entender que eu estava tentando gostar de uma Valesca idealizada, da pessoa que eu gostaria de ser, e não que eu sou hoje. Mas o autoconhecimento está me ensinando algo diferente. Hoje eu estou aprendendo a gostar da Valesca como ela é hoje, para então me transformar. Estou aprendendo a reconhecer minhas qualidades, minhas dificuldades, meus medos, minhas inseguranças e também minhas possibilidades de crescimento. Porque não podemos transformar aquilo que não conhecemos. E foi através da autoobservação que comecei a me reconhecer melhor e a compreender sentimentos que antes passavam despercebidos. Foi então que eu percebi que autoconhecimento e espiritualidade não são a mesma coisa, mas precisam caminhar juntos. Para mim, espiritualidade é a nossa ligação com Deus, com os ensinamentos de Jesus e com os valores que desejamos desenvolver em nossa vida. Já o autoconhecimento, para mim, é a capacidade de olhar para dentro e perceber nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas emoções e as nossas reações. Porque a espiritualidade nos inspira a melhorar e o autoconhecimento nos mostra o que ainda precisa ser transformado. Ao longo dessa série, nós vamos conversar sobre alguns conceitos importantes. Vamos falar sobre emoções e sentimentos, vamos aprender a observar nossas reações diante das situações do dia a dia e vamos refletir sobre como a espiritualidade pode nos ajudar nesse processo. De forma simples, podemos dizer que a emoção é uma reação imediata diante de uma situação. Exemplo, alguém me faz uma crítica, aí eu sinto raiva, ou uma tristeza, ou vergonha, uma frustração, e isso é emoção. Já o sentimento é aquilo que permanece depois da emoção. Então, pode ser uma mágoa, uma insegurança, um ressentimento, ou até um sentimento de rejeição. Então, quando aprendemos a observar essas reações, começamos a nos conhecer melhor. E existe uma ferramenta muito importante nessa caminhada, a oração. Eu sempre admirei as pessoas que fazem orações longas e bonitas, mas eu mesma tenho muita dificuldade com isso. E eu estou aprendendo que a oração não precisa ser complicada para ser uma oração sincera. Às vezes pode ser apenas: Pai, me ajuda a compreender o que eu estou sentindo. Pai, me ajuda a ter mais equilíbrio emocional. Pai, me ajuda a reagir melhor diante das minhas dificuldades. Porque a oração, ela nos ajuda a conversar com Deus. O autoconhecimento, ele nos ajuda a conversar conosco.
e uma coisa fortalece a outra. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.